Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações para que você possa vir recebendo o conteúdo que está sendo produzido aqui. Dando continuidade à leitura do livro, A Glória do Ministério da Nova Aliança, chegamos ao capítulo 4, que tem como título único foco na obra de Deus. Muito bom. Nós sabemos que Deus tem uma obra, ou seja, tem algo sendo executado. Ele tem um desejo, ele tem algo a concluir. E essa obra ela consiste em que o Evangelho chegue até mim e até você. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, ou seja, as boas novas. Mas que boa nova é essa? Que boa notícia é essa? A boa notícia é, Cristo, Ele morreu no meu e no seu lugar, para que nós não tivéssemos debaixo da ira de Deus. E não somente isso, nesse processo de morrer, Ele também nos deu a sua vida, Ele liberou a sua vida divina, como é descrito lá em João, no Evangelho de João. Então, Ele dispensou a vida divina para nós. Então, nesse processo do Evangelho, que é a boa notícia para nós, para mim e para você, que Cristo morreu por mim e por você, e a ira de Deus não está mais sobre nós. Isso, nesse processo, Ele não somente nos salvou, mas também deu a sua vida. E esse processo de salvação do homem, nós recebemos a redenção, nós recebemos a salvação, nós fomos salvos da ira de Deus, nós recebemos a redenção, nós fomos reconciliados com Deus e também recebemos a regeneração. Ou seja, nós temos uma vida nova, que é a vida divina dentro de nós. Então, portanto, esse processo, esse Evangelho, ele chegou até mim e até você como boa notícia. A ira de Deus não está mais sobre mim e nem sobre você. Cristo cumpriu toda a obra redentora e redentiva por nós e por mim e por você. Quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a salvação. E não somente isso, nós recebemos a regeneração. E não somente isso, recebemos também a redenção. Portanto, nós temos a regeneração, nós temos uma vida nova, nós temos a salvação, nós fomos salvos da ira de Deus e também temos a redenção, que nos aproxima de novo com Deus. Aleluia. Que notícia maravilhosa. E esse Evangelho ele foi dado não somente para nós, ela foi dado primeiramente para os judeus, mas o povo judeu, ele quis permanecer sob a tutela, ou seja, sobre a orientação da lei. E rejeitou esse Evangelho. Rejeitou Cristo como seu Messias, Cristo como o Filho de Deus, Cristo como aquele que veio para poder redimir a humanidade. A princípio, veio para redimir o povo judeu, e eles rejeitaram. E pelo fato de eles terem rejeitado Jesus, esse Evangelho foi estendido para os gentios. Aí que nós fomos alcançados, por meio da rejeição do povo judeu com relação a Cristo. Esse Evangelho, essa salvação que era para os judeus, chegou até mim e até você. Senhor Jesus. Isso é excelente. Mas há um perigo aqui, que nós podemos repetir o erro que o povo judeu cometeu. Veio Cristo para eles, mas eles queriam, ou eles escolheram continuar embaixo, arraigados à lei. A lei em si era muito boa, mas só que Deus deu algo superior ao povo judeu. E eles rejeitaram porque eles não
aceitavam que a morte de Cristo, ou seja, não apenas guardar a lei salvaria o povo judeu, era a salvação individual. Então a salvação que eles estavam apegados era a salvação por meio das obras que eles exerciam. Mas essas obras que eles exerciam eram incapazes de poder prover a salvação para eles. Então eles precisavam de um Salvador, porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei na sua integralidade usando a sua força. Mas veio Cristo para cumprir a lei e nos salvar. Mas eles rejeitaram, porque não entrava na cabeça deles, ou seja, eles não podiam absorver que somente Cristo era a salvação. Crer em Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador era suficiente para que eles pudessem ser salvos da ira divina. Nós corremos o risco de nos basear naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos fazer, nas obras das nossas mãos, como garantia de que somos e que seremos salvos. Isso, irmãos, é extremamente perigoso, porque nós não somos capazes de prover uma salvação para nós, porque essa salvação ela já foi provida. Cristo morreu por mim e por você. O Filho de Deus veio à Terra, teve um viver humano, passou por morte e ressurreição e nos entregou a sua vida divina, que é capaz de cumprir a lei. A nossa natureza humana é incapaz de cumprir a lei. Mas a natureza divina, a vida divina, ela pode cumprir a lei. Ela é capaz de cumprir a lei. Senhor Jesus. E esse Evangelho, ele é um marco do início de uma nova era, que é chamada na Bíblia, que é descrita na Bíblia como uma nova aliança. Uma aliança baseada naquilo que o Filho fez, baseada na natureza divina, na vida divina, baseada na vida divina. Então, quando o Evangelho foi anunciado, iniciou-se uma nova era, colocando fim à era da lei, que é o Antigo Testamento, que é onde os judeus se arraigaram, e começou uma nova era, que é a era da nova aliança, que é descrita em 2 Coríntios 3, o ministério da nova aliança. Porque a atuação de Deus na antiga aliança era exterior ao homem. Mas com uma nova aliança, essa atuação é dentro do homem. Deus passa a agir por meio da sua vida dentro do homem, e passa a atuar dentro do homem, de direcionar o homem para que a sua obra seja realizada de maneira completa. Portanto, estamos numa nova aliança. E esse ministério da nova aliança é que vai executar a obra de Deus. Porque fora impossível ao ministério da antiga aliança executar a obra de Deus. Senhor Jesus. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus, ou seja, aquilo que Ele está tentando fazer e o que Ele está fazendo é estabelecer o seu reino aqui na terra. E esse desejo, ele é muito antigo. Esse desejo remonta da recriação, ou seja, da criação do homem. Deus, Ele criou o homem para que o homem estabelecesse o reino de Deus aqui na terra, mas o homem caiu. E Deus proveu uma salvação para o homem, para que o seu reino seja estabelecido na terra. Senhor Jesus. E isso só irá acontecer quando Cristo encabeçar todas as coisas. Eu queria ler um versículo com vocês, Efésios capítulo 1, versículos de 20 a 23. Senhor Jesus.
qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O reino dos céus, o reino de Deus, será estabelecido nessa terra, quando Cristo encabeçar todas as coisas. E o foco hoje da obra de Deus é fazer com que Cristo seja o cabeça de todas as coisas. E qual é o foco de nós como ministros da Nova Aliança? O nosso foco, além de trazer Deus, é que Ele encabece o nosso viver em todos os aspectos. Senhor Jesus, o nosso foco é trazer o Senhor de volta. Encerrar essa era. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, que é estabelecer o seu reino. É fazer com que Cristo retorne à terra, estabeleça seu reino aqui na terra. Nós sabemos, mas qual é a sua e a minha participação em todo esse plano? O que você e eu estamos realizando para que esse propósito seja realizado, seja feito, que o reino seja estabelecido. Nós pontuamos aqui que para que esse reino seja estabelecido, Cristo precisa encabeçar todas as coisas. Inclusive você e eu, principalmente você e eu. Cristo ele precisa iniciar o seu encabeçamento na sua igreja. Senhor Jesus, para que o nosso amado Senhor volte, é necessário que cresçamos em vida. Senhor Jesus, e para crescermos em vida, é necessário que nós neguemos a nossa vida da alma. Esse é um aspecto. Para que a vida divina cresça em nós, a nossa vida natural, ela precisa diminuir para que a vida de Deus cresça e ocupe esse espaço. O Senhor precisa conquistar-nos, conquistar a nossa vida da alma, para que Ele possa agir plenamente através de nós e por meio de nós. Senhor Jesus, e como isso acontece? Como é que o crescimento de vida acontece negando a vida da alma? Nós precisamos apoiar-nos mutuamente. Nós precisamos, amados, perdoar-nos mutuamente. Se você tem algo contra o irmão, ou contra qualquer irmão, ou contra qualquer pessoa que seja, exerça o perdão. Exercite o perdão. Isso vai fazer com que você cresça em vida. Apoiar os irmãos na sua trajetória de busca ao Senhor também vai fazer com que você cresça. Vai fazer com que eu cresça. Porque o que você consegue perceber aqui que o foco não está mais em mim nem em você, mas o foco está em ajudar os nossos irmãos a avançar, a amadurecer. Quando nós saímos de foco, quando nós saímos de cena, o Senhor pode atuar. E o Senhor atuando, amados, Ele vai permeando o nosso viver, vai permeando as nossas ações, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nosso foco deve ser em não somente crescermos em vida, mas também ajudarmos os irmãos a chegar em o amadurecimento de vida. E que uma pessoa, o que é uma pessoa que é madura na vida espiritual? Resumindo,
é uma pessoa que é encabeçada por Cristo. Ou seja, as suas ações, elas são baseadas e pautadas pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade. Senhor Jesus, é por meio do encabeçamento de Cristo que seus filhos vão crescer. O Senhor irá retornar e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, você e eu temos uma participação nessa obra extremamente importante. Para que o Senhor volte mais rápido, Ele precisa encabeçar a sua e a minha vida. Ele precisa encabeçar a sua ação e as minhas ações. As suas ações e as minhas ações. Senhor Jesus, nós já temos essas ferramentas para que Cristo encabece o nosso viver. E que ferramentas seriam essas? Nós temos o viver da igreja. Mesmo em meio da pandemia, nós temos um viver intenso da igreja. Nós temos os irmãos, nós temos as reuniões virtuais, nós temos a sala Zoom, onde nós podemos compartilhar a palavra que nós temos recebido, encorajar uns aos outros. O viver da igreja vai fazer com que você e eu sejamos encabeçados por Cristo, que você e eu sejamos iluminados com relação ao nosso caminhar, com relação às nossas ações. Vai expor aquilo que está oculto. Vai expor a nossa infantilidade, a nossa carnalidade. Somente por meio do viver da igreja, amados, é que nós podemos ver aquilo que nós não viríamos. Nós não veríamos em outro ambiente. Porque aqui nós somos expostos para que nós sejamos, para que nós viemos a crescer em vida. Quando nós somos expostos, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de pedir perdão, avançar e crescer em vida. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nós temos invocar o nome do Senhor. Nós temos a literatura, nós temos livros, estamos desfrutando de um livro agora, que revela para nós, abre para nós a palavra de Deus, a sua vontade revelada. E nós temos o compromisso, amados, de realizar, ou seja, de cumprir a vontade de Deus, quando essa vontade de Deus é revelada para mim e para você. Na teologia nós temos dois tipos de vontade, a vontade revelada e a vontade que não é revelada. E a vontade que é revelada, nós temos que cumprir. A vontade que não foi revelada ainda, nós não temos como cumpri-la. Mas a vontade de Deus que é revelada, nós temos que cumpri-la. Então para nós foi revelado que Ele quer voltar. Foi revelado também como a nossa participação faz com que Ele volte. Então, amados, nós temos o compromisso de fazer a vontade de Deus. Realizar a sua obra. É que Ele conta conosco, os seus ministros da nova aliança. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. E para isso, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos ter o mesmo foco. Precisamos estar na mesma sintonia, na mesma frequência, para que a obra seja realizada com mais impacto e seja prevalecente. A vontade de Deus foi revelada para nós. E nós temos um mesmo foco, que é trazer o Senhor de volta. Que é dar fim a essa era. É reinarmos com o Senhor. E para isso nós temos que estar na mesma sintonia, para que a obra de Deus seja prevalecente. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Para que possamos cooperar com a obra de Deus
e cooperar para a realização da vontade de Deus, isso só é possível em um ambiente e com uma postura adequadas. Senhor Jesus, somente seremos ministros da nova aliança e cooperaremos com o nosso amado Senhor se estivermos no Espírito. Qual é o ambiente que eu preciso estar? Eu preciso estar no Espírito. Eu preciso também ter uma postura para que eu amadureça, para que a vida de Deus prevaleça, para que a vida de Deus seja expressa através das minhas ações. Você e eu estamos realizando uma obra. Aí a pergunta está, essa obra coopera com a vontade de Deus ou coopera com a minha vontade? Senhor Jesus, se cooperar com a minha vontade, amados, eu vou estar edificando algo. Mas esse algo ele vai ter que passar pelo fogo de qualquer maneira. E se nós estamos edificando algo que é nosso, e ele passar pelo fogo, toda a nossa obra vai queimar. Ela vai ser exterminada. Mas se nós edificamos algo que é a vontade de Deus, essa obra ela vai permanecer. Ela vai passar pelo fogo e vai ser depurada. Ela vai permanecer. Então, o que nós precisamos verificar no nosso viver diário nós estamos realizando uma obra, mas essa obra é para que a vontade de Deus seja realizada, para que a sua vontade ou a minha vontade seja realizada. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ao impormos nossas preferências, é um sinal claro de que nós não estamos maduros. Nós somos carnais. Nós não somos espirituais. É um sintoma claro e clássico da nossa infantilidade espiritual. Porque as nossas preferências barram a obra de Deus. Todos nós, amados, nós temos preferências. Você tem preferências, eu tenho preferências. Mas só que essas preferências elas não podem se sobrepor à vontade de Deus, nem à obra de Deus, nem à preferência de Deus, nem à vontade de Deus. Quando isso acontece, amados irmãos, nós barramos o trabalhar de Deus. Nós barramos o fluir de Deus. Um exemplo bem clássico. Todos nós temos preferências. Se a gente for colocar na vida da igreja, nós temos preferências daquele irmão em detrimento de outro. Mas quando nós alimentamos essa preferência, nós barramos o agir de Deus em você e em mim. Por quê? Porque quando eu tenho preferência por irmão Y, o Senhor pode falar através de mim, eu vou receber esse falar como um falar de Deus. Mas quando o falar de Deus é por um irmão X, que eu não gosto dele, eu não tenho preferência por ele, então eu vou me fechar para o falar de Deus ali. Então eu barro o agir de Deus através daquele irmão, através daquele canal. Portanto, amados, as nossas preferências, elas não podem sobrepujar a vontade de Deus. Deus, ele pode querer usar, ele usa o seu corpo em totalidade para poder realizar a sua obra. E a obra que Deus realiza é nos outros, mas também principalmente em mim e você. Quando eu coloco uma preferência de um irmão em detrimento a outros, eu excluo o trabalhar de Deus através dos outros irmãos. E isso é extremamente perigoso para a sua e para a minha vida espiritual. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, Paulo, ele chama os coríntios de carnais.
Senhor Jesus. Ele começa no versículo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Imagine você ouvindo isso do próprio Senhor. Paulo aqui é alguém que está representando o Senhor. O Senhor está dizendo isso: olha, eu não posso falar para você como espiritual. Eu tenho que falar com você como carnal. Ele está decretando que você é carnal. E o Antigo Testamento mostrou muito claramente que a obra de Deus, a sua vontade, não pode ser realizada por meio da carne. Ela só pode ser realizada por meio do Espírito. Então nós precisamos ser espirituais. Versículo 2. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. O fato de ser carnal aqui está sendo enfatizado. Em 2 versículos, a palavra carnal é dito 2 vezes. No versículo 3. Por que ele está dizendo que os coríntios são carnais? Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? O 3º versículo chama novamente os coríntios de carnais, que andam segundo o homem. Amados irmãos, possamos ser espirituais. E tudo isso aqui porque os coríntios estavam tendo preferências, estavam dando ênfase. Eu falo, não, eu escolho ouvir a Apolo. Não, eu escolho ouvir a Paulo. Não, eu escolho ouvir a Pedro. Amados irmãos, quando uma mensagem vem de Deus, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco, independentemente do canal. Não barre, não limite o falar de Deus, o trabalhar de Deus por suas preferências. Não limite a obra de Deus, porque você tem preferências e você quer impô-las. Se você impõe as suas preferências, é sinal que você é alguém carnal, que vive pela carne e anda segundo o homem. Mas não foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para que nós sejamos espirituais e sigamos o Espírito, sigamos o Senhor. Amém. Senhor Jesus, as nossas preferências, elas causam divisões, como é evidenciado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 11. É discorrido largamente, amplamente, sobre a questão da divisão ali em Corinto. Toda vez que você e eu, nós sobrepujamos ou impomos a nossa preferência, nós causamos divisão. E quando nós causamos divisão, nós causamos divisão na obra de Deus, na igreja, no seu corpo. Nós difundimos, na verdade nós tiramos o foco. O foco fica difuso. E quando há um foco difuso, ou seja, nós espalhamos as forças, o Evangelho é menos prevalecente. O impacto do Evangelho, o impacto da obra, ele é reduzido por conta da divisão que nós causamos. Portanto, amados irmãos, o problema não é ter preferências, o problema é impor as preferências que nós temos. Todos nós temos preferências, mas se a gente colocar a nossa preferência e Deus colocar a sua vontade, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Com relação à nossa vida e ao nosso serviço, todas as nossas ações devem ser baseadas em quê? No guiar e na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus,
toda a nossa obra, ou seja, todo o nosso caminhar, todo o nosso andar, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós produzimos, ele tem que ter um único foco, que é realizar a vontade de Deus. E além de realizar a vontade de Deus, ele precisa glorificar a Deus. O seu andar, o meu andar, nós precisamos fazer essa autocrítica. O meu andar, ele está servindo para glorificar a Deus? Ou, se eu vou, para ficar mais claro aqui, se eu vou fazer algo, realizar alguma obra, aquela obra que eu irei realizar, ela glorifica ou não a Deus? Se ela não glorifica a Deus, amados, não faça. Mas se ela vai glorificar a Deus, realize essa obra. Porque quando nós fazemos isso, quando a nossa obra, ou seja, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós colocamos tempo, nos debruçamos para realizar, ela tem como foco e como resultado que a vontade de Deus seja feita e que Deus seja glorificado naquela ação, naquela obra. Amados, nós estamos edificando com material correto. E que material é esse? Senhor Jesus, nós precisamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. E o apóstolo Paulo, ele dá esse caminho aqui para os coríntios. A partir do versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um vê como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Toda a sua obra ela é baseada em Cristo. Todas as suas ações, elas são baseadas em Cristo. Se a nossa base for Cristo, para tudo que nós tentarmos fazer, esse material, essa obra, ela vai ser vai realizar a vontade de Deus. Deus vai ser glorificado nessa obra. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazer, ou tudo o nosso viver, ou nós estamos edificando para Deus, nós estamos edificando para nós mesmos, ou nós estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas, ou nós estamos edificando com madeira, feno e palha. E toda essa obra ela vai passar pelo fogo. Ela vai ser provada. Ela vai passar pelo fogo. Como edificar com os materiais corretos, com os materiais adequados, com os materiais eternos. Eu preciso edificar aqui com ouro, prata e pedras preciosas. Ouro. Quando eu edifico, ou quando eu faço qualquer coisa, o ouro tipificando aqui é a natureza de Deus. O que eu faço reflete a natureza de Deus? A minha ação, ela reflete a natureza de Deus? Se ela reflete a natureza de Deus, amados irmãos, se Deus é visto ali, nessa obra, nós estamos edificando com ouro. Prata é a redenção de Cristo. É o fazer morrer a nossa natureza caída. É fazer passar pela morte, pelo morrer, a nossa vida da alma. Se na nossa obra há os aspectos da redenção de Cristo, a nossa alma está sendo tratada, a nossa alma está sendo negada. A vida de Deus está aparecendo. Eu estou edificando com prata. Pedras preciosas.
Elas tipificam a obra transformadora do Espírito. A obra que o Espírito Santo realiza em mim e você. A transformação que Cristo, que o Espírito Santo, ele promove em mim e você. Se nas nossas obras tiverem esses 3 elementos, amados, nós estamos edificando com material correto. Mas, se não tiver nenhum desses elementos, nós estamos edificando com madeira, feno e palha. E o que vai acontecer? Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ó Senhor Jesus. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. As nossas obras, se forem queimadas, nós não perderemos a salvação, mas nós perderemos o galardão. Nós perderemos o reino. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Versículos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa é a sentença, amados irmãos, para quem edifica com madeira, feno e palha, com quem teve a obra queimada. Quando ela foi provada, ela foi queimada. E esse falar aqui é falar daqueles de crente, de alguém que foi salvo pelo Senhor. Senhor, mas nós fizemos isso em teu nome, e tudo isso em teu nome. Mas só que vocês fizeram tudo isso em vocês mesmos. Vocês não tiveram nenhuma participação, eu não tive em nenhuma dessas ações. Tanto é que o Senhor fala: eu nunca vos conheci. Que palavra dura. Nunca o nosso Senhor, nosso amado Senhor, chegar a dizer isso para nós: eu nunca vos conheci, eu não te conheço. Porque você teve uma vida à parte de mim. Você teve uma vida centrada em você mesmo. Eu nunca te conheci. Possamos, amados, nos aprofundar em buscar o Senhor e ter um relacionamento com Ele. Em que Ele seja expresso nas nossas obras. Que Ele não esteja apartado nas nossas obras, mas que Ele esteja junto conosco, realizando essas obras. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amados, graças ao Senhor pela igreja. Graças ao Senhor pelos irmãos. Porque o Senhor preparou um ambiente para nós, onde nós estamos sendo cuidados. Nós temos pastores que cuidam de nós. O Senhor, como Supremo Pastor, Ele colocou os seus auxiliares para nos alimentar, para nos conduzir, para nos apacentar. E nós precisamos, amados, honrar esses irmãos. Eles estão comprometidos com o seu crescimento, com o meu crescimento espiritual. Qual a última vez que você orou pelos pastores da sua igreja? Eles precisam ser alvo constante das nossas orações. Porque eles estão comprometidos, amados, em nos levar juntamente para o Senhor. Em exercer a nossa, de maneira plena, a nossa capacidade. Senhor Jesus, nós precisamos orar pelos nossos pastores, pela família dos nossos pastores, para que o Senhor possa continuar suprindo eles. O Senhor possa colocar no nosso coração o amor pelos pastores e nós possamos honrá-los de maneira adequada. O Senhor colocou irmãos à nossa frente para que eles possam nos ajudar
a ter a sua vontade revelada, a nos mostrar qual é o caminho, a nos mostrar como edificar, para que todos nós cheguemos naquele dia, nós cheguemos juntos e reinemos juntos com Cristo durante os 1000 anos. Todos nós possamos manter o nosso galardão. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. O caminho de um operador de Deus e de um ministro da nova aliança é apertado. É estreito. É difícil. E esse caminho é para os que foram escolhidos. Na cristandade nós temos os chamados. Todos aqueles que creem em Deus são chamados. Mas nem todos ali eles foram escolhidos. Nós precisamos ser os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que entram pela porta estreita. Andam pelo caminho apertado. Aqueles que se restringem para que Deus possa atuar através deles. Ó Senhor Jesus. Esses ministros estão buscando se preparar para se encontrar com o seu noivo. Para se encontrar com o seu Senhor, com o seu amado Senhor. Para que o Senhor possa retornar. E esse caminho, amados irmãos, ele é apertado, ele é estreito. Porque na parábola das virgens, no Mateus 25, dos versículos de 1 a 13, nós temos 2 categorias ali. Nós temos as noivas prudentes e as nécias. Qual a diferença de uma para a outra? As prudentes, elas encheram as vasilhas, além das lâmpadas, com azeite. Ou seja, elas tiveram um viver restringido para que a sua vasilha, ou seja, a sua alma seja permeada, enchida com o Espírito. E essa alma só pode ser enchida com o Espírito quando você nega a vida da alma e dá espaço para que a vida divina permeie a sua alma. Ó Senhor Jesus. Isso é andar, negar a vida da alma é andar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, entrar pela porta estreita, onde você não tem muito espaço para fazer o que você quer. Ali você vai estar restringido pelo governar do nosso Senhor. E aquelas que anseiam, ou seja, aqueles que anseiam o retorno do Senhor, eles se preparam para que quando o Senhor voltar, eles possam entrar juntamente, eles possam reinar com Cristo, eles possam entrar juntamente com Cristo para as bodas e não ficar do lado de fora. Nós vimos aqui que tem os escolhidos, que são tipificados pelas virgens prudentes, e nós temos aqui os chamados, que são tipificados pelas virgens nécias. Em qual grupo você quer estar? Nós sabemos que para entrar no grupo das prudentes, eu tenho que viver e praticar o versículo 13 do capítulo 7 de Mateus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Em que grupo você quer estar? Você quer estar entre os muitos ou entre os poucos? Busque andar pela restrição do Espírito. Aí nós vamos andar no caminho apertado. Aí nós vamos entrar pela porta estreita. Aí, amados irmãos, nós vamos encher as nossas vasilhas com azeite. O caminho é esse. Você quer encher a sua vasilha, a sua vida da alma com o Espírito? Você tem que ser restringido por Ele.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esses ministros, eles buscam viver a realidade do reino dos céus. Eles não se contentam apenas com a aparência. Ou seja, eles não se contentam apenas em saber quem é Deus. Mas eles querem conhecer a Deus. Eles querem ter um relacionamento com Deus. Eles têm um viver aqui na terra, restrito e direcionado pelo Espírito. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eles não se contentam apenas em ser chamados, mas eles buscam estar entre o grupo de escolhidos. Eles são governados por uma visão celestial. Apesar de viver nessa terra, eles são governados por uma visão celestial. A pátria desses escolhidos está nos céus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eles buscam, amados, ter um relacionamento íntimo com Deus. Por mais dura que seja, por mais difícil que seja, eles não se contentam apenas em conhecer ou saber quem é Deus, mas eles querem conhecer Deus na intimidade. Eles querem ter um relacionamento além do véu. Um relacionamento íntimo com Deus. Para que eles possam dizer o que Jó disse. Eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é alguém que rompe a barreira da aparência do reino para viver a realidade do reino. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eles são também aqueles que buscam agradar a Deus e não a si mesmos. E como você pode agradar a Deus? É necessário, amados, que nós tenhamos fé. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? É necessário que você exercite a sua fé. E como nós exercitamos a nossa fé? Nós precisamos crer em Deus e na sua palavra. Nós precisamos crer também nos seus profetas. Naqueles que Deus mandou para que a sua palavra chegasse até você e até a mim. Nós precisamos dar credibilidade. Nós precisamos ter fé. Como você agrada a Deus? Como você pode agradar a Deus? O primeiro caminho é fazendo a sua vontade. Ou seja, crendo naquilo que Ele falou. Vivendo as suas palavras. Senhor Jesus, praticando a sua palavra. O Senhor, Ele diz que Ele compara alguém que um construtor prudente, aquele que pratica as suas palavras. Sejamos nós esses construtores prudentes, que edificam a sua casa sobre a rocha. Porque pode vir as tempestades, e elas virão. Elas não irão derrubar a nossa casa que foi construída, ou seja, aquilo que nós construímos na rocha, fazendo aquilo que Deus manda fazer. Praticando as palavras do nosso Senhor.
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Agradar a Deus é fazer a sua vontade, é praticar a sua palavra. Enoque, ele agradou a Deus, porque ele buscava a vontade de Deus, não a dele. Enoque, ele tinha um relacionamento com Deus, ao ponto de Deus, ele já não era, porque Deus tomou ele para si. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Senhor Jesus. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O fato de Deus ter tomado Enoque para si foi porque ele andava com Deus. Ele buscava agradar a Deus. Fazer a sua vontade na época dele. Aí Deus, olha, vem para cá. Quando o Senhor voltar, eu quero estar juntamente com Ele, eu quero ser chamado para que nós possamos desfrutar do reino milenar. Mas para isso eu preciso buscar agradá-lo diariamente. Fazer a sua vontade, negar a mim mesmo. A quem você quer agradar? Se nós temos um viver que o foco do nosso deleite é a nós mesmos, quando o Senhor voltar, nós não iremos para o reino milenar. Mas se o foco do nosso viver for um foco o centro do nosso viver for agradar a Deus, quando o Senhor voltar, nós reinaremos com Ele durante 1000 anos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Possamos ser aqueles, amados, que buscam a Deus. No versículo, na parte B do versículo 6, porquanto é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Quando você se aproxima de Deus, o que você busca? Nós vemos, amados, que há um evangelho em que nós nos aproximamos de Deus para que Deus faça a nossa vontade. Para que Deus, como uma máquina de doce, você dá algo para Ele e Ele te dá algo em troca. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, qual o nosso interesse? Que o nosso interesse seja buscá-lo. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu busco o Senhor porque eu quero estar próximo dEle. Porque eu quero ter um relacionamento com Ele. Nós somos a igreja dos primogênitos. E o que são os primogênitos? Resumindo, são aqueles que não trocam, não vendem o seu direito de primogenitura. Todos nós temos um direito de primogenitura. Você pode ser aquele que vai receber o galardão, receber a herança de Deus que é prometida para cada um de nós, que é o reino milenar. Mas nós temos ao nosso redor tantas coisas que querem competir e tirar o nosso direito de primogenitura. Esaú, ele foi repreendido por Deus porque ele rejeitou, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele vendeu esse direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Perceba aqui que comparado com o que Deus tem para nós, qualquer coisa é um prato de lentilhas. Ou seja, um valor muito baixo. Aí você pode dizer, não, mas o que eu quero não é um prato de lentilhas, é muita coisa. Sim, mas só que isso comparado ao reino, aquilo que Deus tem para nós é um prato de lentilhas. É um cozinhado de lentilhas. Perceba que quando Satanás levou o Senhor ao pináculo do templo, o que ele ofereceu ali? O reino
deste mundo inteiro e a glória destes. E aquilo comparado a que o Senhor tem para nós é um prato de lentilhas. O mundo inteiro, amados irmãos, comparado àquilo, ao reino milenar, é um prato de lentilhas. Nós precisamos colocar sob perspectiva aqui. Se nós formos olhar com os olhos hoje da nossa carne, o mundo inteiro pode ser algo muito valioso. Mas se nós olharmos com os olhos celestiais, espirituais, nós vamos ver que o mundo inteiro é apenas, se comparado ao que o Senhor tem para nós, ao reino milenar, é apenas um prato de lentilhas. Não venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Porque o que o Senhor tem para nós é extremamente superior. Extremamente superior. Ó Senhor Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Nós e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esse daqui é o rol daqueles que irão reinar com Cristo. Que não venderam o seu direito de primogenitura. São a igreja dos primogênitos. Eles continuam com o seu direito de primogenitura. Eles são arrolados nos céus. E eles foram aperfeiçoados. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esses primogênitos são aqueles que vencem a vida da alma. Eles vencem diariamente essa natureza que é contrária a Deus, que busca fazer apenas a vontade que não é de Deus, que é antagônica à vontade de Deus e à vida de Deus. Os primogênitos, eles vencem essa vida da alma. Eles não trocam o seu direito de primogenitura para um prazer transitório, para uma realização transitória, que não expressa nada a Deus e não glorifica nada a Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por um lado, amados, nós temos muito trabalho a fazer. Tem muita coisa a ser feita. Mas Deus está conosco. Deus está trabalhando juntamente conosco. Por outro lado, o Senhor ele já nos entregou o seu reino. Isso é maravilhoso. Lucas, capítulo 12, versículos de 29 a 32. Ó Senhor Jesus. Não andeis, pois a indagar que havemos de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e a sua justiça. O seu reino buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ou seja, amados irmãos, nós não temos que nos preocupar em demasia com o nosso sustento, porque nós temos um Pai que cuida de nós. E com relação também ao trabalho do Senhor, nós precisamos descansar, porque Ele está conosco. Na obra do Senhor, nós precisamos desfrutar do cuidado amoroso de Deus. Precisamos permitir que Ele trabalhe em nós. E nós permitir que, quando Deus trabalha em nós, nós descansamos. Quando Deus realiza a sua obra em nós, nós descansamos. Porque Ele se agradou em dar a nós. Ele já deu para você e para mim o seu reino. Nós não precisamos nos esforçar
para ganhar o reino, nós precisamos nos esforçar para manter o reino. Porque ele já foi dado para nós. Ó Senhor Jesus. Todos nós temos um objetivo em comum, que é trazer o nosso amado Senhor de volta. E estabelecer nessa terra o reino. E recebermos o nosso galardão. E o nosso galardão é o resultado do trabalhar de Deus em nós e por meio de nós. Portanto, amados, nós precisamos juntar forças. E não puxar cada um para um lado. Para que Deus possa realizar a sua obra, nós precisamos juntar as forças. Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 2 a 5. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus disse-lhes: Ide, anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olhas o tamanho do impacto do Evangelho, da obra de Deus, quando há foco, quando todos estão no mesmo caminho. Quando o Senhor e os discípulos estão realizando a obra de Deus, num foco específico em pregar o Evangelho, o que aconteceu? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Quando o nosso foco é estamos em sintonia e ressonância, o Senhor e a obra de Deus, olha a prevalecência. Isso depende, irmãos, também de nós. Nós temos o mesmo foco, nós estivermos na mesma sintonia, os surdos vão ouvir, os cegos vão ver, os coxos vão andar, os mortos serão ressuscitados e o Evangelho será pregado aos pobres. Queria também ler outro versículo, Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas 11, 23. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ó Senhor Jesus, que você e eu não corramos o risco de sermos contra Deus, quando nós colocarmos as nossas necessidades acima, ou as nossas preferências acima da obra de Deus. Puxarmos para um lado, tirarmos a sintonia, sairmos da frequência, nós estaremos contra Ele. Senhor Jesus, eu gostei também muito da versão King James. Toda pessoa que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não junta, espalha. Ou seja, quando nós não estamos no mesmo foco, amados, não estamos na mesma sintonia, não estamos com o Senhor, estamos contra Ele. Ó Senhor Jesus, possamos, amados irmãos, estar com o Senhor, para que quando o Senhor voltar, nós reinemos junto com Ele. E que a obra de Cristo e a obra de Deus seja realizada nessa era e nessa terra. E o seu reino seja estabelecido. Amados irmãos, Jesus é o Senhor. Até mais. E nos vemos numa próxima oportunidade. Fique com Deus. E se esse vídeo foi bom para você, foi importante para você, você foi iluminado, você foi ajudado, que você possa compartilhar esse vídeo. Até mais, Jesus é o Senhor.